Nosso convidado de agora é o Daniel Caich, engenheiro florestal, mestre em engenharia urbana, doutor em ciências ambientais, com pós-doutorado no Instituto de Estudos Avançados da USP. Atua como consultor de florestas na América Latina para a FAO, ONU. Especialista em inteligência de mercado, navega monitoramento agroambiental e professor em programas de pós-graduação da FGV, Harvard e Universidade do Carbono. Com vocês, por favor, Daniel Caich, os aplausos para o Daniel, por favor. Olá, bom dia pessoal, bom dia a todos, bom dia a todas. É um prazer estar aqui falando com vocês, né, nesse tema cada vez mais importante, que é a adaptação climática, né? É um tema também, por um lado, muito amplo, e aqui eu vou trazer um recorte, tá? Como o tema é muito amplo, tem várias abordagens, eu vou trazer um recorte e depois vou deixar algumas referências para vocês se aprofundarem, tá? Então, eu vou começar falando rapidamente sobre a questão do efeito estufa, mudanças climáticas, até chegar na emergência climática, que a Maria já citou, e depois trazer como esses eventos extremos impactam, tanto nas cidades quanto no campo, na segurança alimentar, na produção de alimentos. Eita. Aonde que tem que mirar aqui para mudar? Espera aí, pronto. Bom, então, rapidamente, já foi falado um pouco sobre o contexto das mudanças climáticas, né? Mas essa é uma foto do nosso planeta, da atmosfera. Tem várias camadas a atmosfera, mas no fundo ela é uma camada de gases, que esses gases desempenham o chamado efeito estufa, que é um processo natural, um fenômeno natural. Sem esse fenômeno, o efeito estufa, a gente não teria vida como a gente tem hoje. Estima-se que a média de temperatura do planeta seria menos 20 graus, a média. Com o efeito estufa, nós temos essa média que nós conhecemos, que é uma média de 15 graus. Então, tem lugares mais frios, lugares mais quentes, mas a gente tem essa média do planeta de 15 graus. Sem o efeito estufa, seria menos 20, então teria lugares muito mais frios que a gente nem conseguiria viver. Mas, como já foi falado também, depois da Revolução Industrial, em decorrência do nosso modo de organização e de produção, a gente começou a alterar a composição de gases da camada da atmosfera, das camadas da atmosfera, e, consequentemente, a gente começou a incrementar, intensificar o efeito estufa e, consequentemente, aquecer o nosso planeta, que é um outro fenômeno chamado de aquecimento global, tanto pelo modo de produção, em indústrias, em fábricas, quanto pelo nosso modo de se deslocar, se mover, o modal, priorizando veículos que utilizam combustíveis fósseis, mas também o jeito que a gente produz alimentos, que a gente produz energia também, utilizando maquinários e irrigação, que utilizam como fonte de energia, fonte de combustíveis fósseis, que, quando são queimados, acabam mudando, liberando os gases de efeito estufa e mudando a composição, incrementando esse processo de aquecimento global. E aí, quando se aquece muito o planeta, a gente começa a ter outros efeitos, que aí, conjuntamente, são chamados de mudanças climáticas. Então, com o aumento da temperatura, acaba-se derretendo geleiras, tendo mais água disponível nos oceanos, influenciando correntes marítimas de vento e mudando toda a dinâmica climática do planeta. Então, eventos que a gente tradicionalmente sabia mais ou menos como se comportava, né? Então, começava aqui, por exemplo, na nossa região, as chuvas começavam em outubro e terminavam em março. Mais recentemente, nos últimos anos, a gente tem visto as chuvas começarem a atrasar, o atraso da chuva. Isso tem impactado para quem faz planejamento na hora de plantar, né, por exemplo, mas também a intensificação das chuvas, as chuvas estão ficando mais fortes, tendo problemas de alagamento. Essa é uma foto do Rio Grande do Sul no ano passado, né, a gente pôde acompanhar pelas mídias, ou para quem tem alguém próximo, o sofrimento que foi devido a um evento climático extremo. E quando a gente tem uma sequência, uma diminuição
do intervalo entre eventos climáticos extremos, que sempre aconteceram na história da humanidade, mas que agora estão acontecendo com uma maior frequência, e a gente não está adaptado a essa frequência de eventos climáticos extremos, a gente tem uma situação de emergência climática. Então, agora é uma questão onde os impactos desses eventos climáticos extremos estão tão frequentes e causando tanta dor e sofrimento, impacto econômico, que a gente está numa situação de emergência. Então, a gente precisa começar a pensar como a gente vai se adaptar, e esse é o tema da minha fala, a adaptação climática a essa nova realidade de eventos climáticos extremos cada vez mais próximos um dos outros. Bom, o Fórum Econômico Mundial é um fórum que acontece uma vez por ano, onde as maiores economias do mundo se encontram para falar sobre o rumo da economia global. E eles, cada vez que acaba o fórum, eles soltam uma lista com os maiores riscos para a economia global. Por muito tempo, questões ambientais e climáticas eram temas acessórios, nem passavam perto desse fórum. Hoje em dia, se a gente olhar na coluna da direita, que são os riscos a médio prazo para os próximos 10 anos, o maior risco para a economia do planeta, e aí todos os setores estão ali dentro, né? Indústria, serviço, produção de alimentos. O maior risco para a economia do planeta são os eventos climáticos extremos. Então, até um setor que por muito tempo deixou de lado esse tema, hoje em dia reconhece que é a maior preocupação. Bom, aqui do lado, eu não vou ler tudo, mas eu vou deixar para consulta, né, que são uma categorização dos eventos climáticos. Então, tem os eventos de origem hidrológica, que são as inundações, alagamentos e enchentes, os geológicos, movimentação de massa, de deslizamento, meteorológicos, que são os raios, ciclones, tornados, e os climatológicos, estiagem, seca, que é um problema muito importante aqui na nossa região, né? E aí eu vou acabar dando foco, então, para tentar aterrissar, né, sair desse macro e vir para nosso dia a dia, alguns climáticos que a gente sente mais aqui nas nossas cidades, tá? Bom, trouxe aqui só um breve compilado para dizer que os eventos climáticos estão acontecendo no planeta inteiro. Então, nos últimos anos, a gente viu o problema de queimadas na Austrália, verões muito quentes no hemisfério norte, no Canadá e nos Estados Unidos, enchentes na China e ondas de calor nas geleiras da Sibéria, um lugar que não se imaginava que teria esse calor, agora as geleiras estão se derretendo lá na Sibéria. Isso é para mostrar como o planeta inteiro está sofrendo os impactos desses eventos climáticos extremos e cada um de uma maneira, de forma imprevisível. O que é muito ruim para a gente quanto sociedade, né? Quanto mais previsibilidade, melhor para a gente fazer planos, projetos, e a gente está num cenário de cada vez mais imprevisibilidade. Aqui na nossa região, a gente sente também, de algumas maneiras. A gente não tem geleira aqui, a gente não está vendo derreter geleira, mas, por outro lado, a gente, ano sim, ano não, a gente sente os problemas relacionados às chuvas no período do verão, que estão cada vez mais intensas e trazendo cada vez mais problemas, né, como alagamentos e problemas até trazendo a saúde das pessoas, a saúde pública, né, rajadas de vento que têm se intensificado aqui na região, coisa que não era tão comum, mas também as ondas de calor, que é um grande problema aqui na nossa região. E, por exemplo, nos Estados Unidos, um país onde se tem bastante tornados e furacões, é a causa de maior número de mortes de fenômeno climático nos Estados Unidos, é a onda de calor. Na Europa, recentemente, também muitas pessoas morreram de calor. Então, agora eu vou trazer o que é a adaptação. Então, a adaptação climática nada mais é do que um conjunto de ações que a gente toma para se preparar, ou preventivamente, ou para responder aos eventos climáticos que acontecem. Trazendo o primeiro recorte das cidades, muitas das nossas cidades seguiram o mesmo modelo de urbanização, que é o de limpeza do terreno, remoção da vegetação. Vamos limpar para depois construir nossos prédios, construir nossas casas.
E a partir desse modelo, não só no Brasil, várias cidades do planeta. Esse é um grafite lá no Muro de Roma, de um grafiteiro lá italiano. Então, isso é um processo que aconteceu em várias cidades. Tem vários impactos, como eu disse, onda de calor, enchente. E agora a gente está pensando como reverter esse processo. Teve uma revista de Londres, que é sobre planejamento urbano, que ela traz essa frase, que o melhor ativista climático é um bom planejador urbano. Por quê? Porque utilizando conceitos novos como soluções baseadas na natureza, que nada mais é do que observar processos da natureza, e a partir de técnicas, de ferramentas, de projetos, a gente reintroduzir a natureza nas cidades, a gente pode mitigar os efeitos desses eventos climáticos extremos, das ondas de calor e da chuva, por exemplo. Aqui são algumas tipologias de soluções baseadas na natureza. Então, parques, jardins de chuva, arborização urbana, parede verde, telhado verde, que eu vou tentar exemplificar aqui nessa ilustração de um escritório de projetos da Suíça. Esse, olhando assim, a gente bate o olho sem saber o lugar, mas dá para imaginar que é um modelo de urbanização europeia, por exemplo. Então, Itália, ou Espanha, ou França, devido ao tipo de construção. Então, mesmo num ambiente construído com muitos séculos, a gente consegue, através das soluções baseadas na natureza, infraestrutura verde, telhado verde, parede verde, jardins de chuva, arborização urbana, mudar a paisagem local, mudar o microclima local e trazer maior resiliência para as cidades. Essa aí já é um outro modelo de urbanização, que poderia ser aqui uma avenida nos Estados Unidos, em Nova York, mas poderia ser a Avenida Paulista, por exemplo, mais próxima da nossa realidade. E tem vários benefícios, a introdução, a reinserção da vegetação urbana nas nossas cidades, né? Então, a diminuição da temperatura, o aumento da umidade, a gente consegue reter mais água da chuva. Quando tem uma chuva forte, as copas das árvores, a vegetação consegue reter essa água e escoar de uma forma mais lenta, evitando problemas de chuva, melhorando o microclima, sendo trampolins para a fauna, para a flora, enfim, tem vários benefícios. Uma outra possibilidade é pensar os lugares que a cidade mais alaga tradicionalmente e a gente pensar em trazer espaços para alagamento. Então, através do conceito de desenho sensitivo à água. Bom, se é um lugar que sempre alaga, a gente vai ficar brigando com a natureza cada vez mais, agora com eventos extremos, ela está dizendo ali que é um lugar de alagamento. Então, tem algumas cidades que estão colocando parques nessa região, justamente para, quando está no momento de seca, ser um lugar de lazer, ser um lugar de contemplação, mas quando chove, vai ser um lugar que vai alagar e não vai trazer problema, porque ele é feito para alagar. Aí ele deixa de alagar o comércio, ele deixa de alagar a casa das pessoas, por exemplo. E não tem uma solução única. A melhor solução é um conjunto de soluções. Então, numa cidade, olhando por cima da cidade no mapa, você pode pensar que cada região tem uma estratégia melhor. Tem lugar que a melhor coisa a se fazer é plantar árvore na calçada, tem lugar que é bom deixar um parque, tem lugar que é bom fazer um parque linear, aproveitar a declividade do local e conectar duas áreas verdes. Então, sempre pensar num conjunto de infraestruturas, nunca uma solução única. E aqui é um exemplo de uma cidade em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, onde eles pegaram a principal avenida da cidade, do comércio, tinha, se reparar à esquerda, 5 faixas para carros, eles tiraram 3 faixas, deixaram apenas 2, aumentaram as calçadas, tiraram o asfalto, colocaram piso permeável, colocaram arborização. Essas árvores agora devem estar até maior, porque essa foto é de 2022, então as copas estão até maiores. Enterraram a fiação. Então, eles mudaram a realidade de uma paisagem que já era construída, a principal avenida da cidade, onde ficou muito mais prazerosa, gostosa de se andar e mais resiliente aos eventos climáticos extremos, porque a chuva infiltra, porque o microclima, numa onda de calor, é mais gostoso andar numa avenida sombreada do que numa avenida exposta ao sol.
Bom, agora rapidamente eu vou falar dessa outra abordagem que também é muito importante para o país como um todo, para o Brasil e para a nossa região, que é da produção de alimentos. Então, o setor do agronegócio, que é uma cadeia como um todo, desde a porteira para dentro, onde se planta o alimento, se cultiva os animais, que depois vai virar carne ou leite, laticínios, até a indústria que vai transformar e depois o transporte, como que ela vai ser ou distribuída nos supermercados ou exportada, tudo isso a gente chama de agronegócio. E esse é um setor que é muito vulnerável a esses eventos climáticos extremos, porque é um setor, por natureza, que depende do clima, depende de chuva, depende de sol para a planta crescer, para a vaca pastar, enfim, para ser transportado. Então, é um setor muito sensível à mudança do clima. E tem muitos dados mostrando isso, muitas pesquisas que, com esses eventos climáticos extremos, a tendência é que a gente tenha maiores quebras, menores produtividades, sendo que a gente, enquanto humanidade, está aumentando o número de pessoas e vai precisar cada vez mais de alimentos e de recursos como biomassa para produzir energia, né? Só que, diferente de outros setores, esse é um setor que ele é um dos mais sensíveis, um dos mais afetados, mas ele também pode ser uma solução, porque, como a gente estava vendo, as plantas, elas fazem a fotossíntese, acumulam biomassa, e elas conseguem sequestrar o carbono, o dióxido de carbono da atmosfera, que gera esse efeito estufa, né, o incremento do efeito estufa. Então, apesar de ser um setor que é muito sensível, é um setor que pode ser solução também. E um dos caminhos para esse setor ser solução é a transição de uma agricultura convencional, chamada convencional, que a gente fez até hoje, importou de modelos de padrões do norte global, e adaptar para a nossa realidade tropical. E um dos nomes, existem várias definições, uma delas é a agricultura regenerativa, que nada mais é do que a capacidade de cultivar e produzir plantas, mas restaurando os serviços ecossistêmicos que, ao longo do tempo, a gente foi deixando de lado com a agricultura convencional. Então, é um grande termo, guarda-chuva, agricultura regenerativa, mas entre as medidas de agricultura regenerativa estão a transição de fontes de energia no campo, que é diferente na cidade, mas é complementar, a utilização de bioinsumos em vez de produtos químicos, né? Explorar minerais fixadores, por exemplo, organismos que fixam nitrogênio naturalmente, são espécies que ajudam a planta a fixar nitrogênio, em vez de explodir uma rocha e ter que trazer nitrogênio de outro lugar, por exemplo. E a agricultura de precisão, com o uso de tecnologia, que é cada vez mais importante aqui na nossa região e no nosso país, e a integração de sistemas. Então, integrar mais de uma cultura no mesmo local. Como, por exemplo, aqui, a gente pode pensar em um sistema agroflorestal, agroecologia, um sistema biodinâmico, existem vários caminhos para isso, mas é complexificar o espaço, como a gente usa a terra, porque com isso a gente traz mais produtividade, a gente produz mais e a gente diminui o risco, porque tendo mais espécies ocupando o mesmo espaço, elas estão menos sujeitas à incidência de pragas, por exemplo. O solo tem uma capacidade maior de reter água. Ela é mais, então, se estiver exposto a um período de estiagem, um sistema de plantio como esse, ele está mais seguro, mais resiliente do que se estivesse plantando uma cultura só. Ou a integração lavoura, pecuária, floresta, pensar em colocar árvore, o sombreamento é muito bom para o nosso gado, por exemplo. Né? Do mesmo jeito que a gente sente, está exposto ao sol, tem diversas pesquisas mostrando que o gado sombreado produz uma carne de melhor qualidade ou um leite de melhor qualidade, sendo que essas árvores têm capacidade de sequestrar carbono da atmosfera e acumular carbono no solo, sendo que o carbono é um ótimo indicador para a saúde do solo, vai melhorar muito as condições de produção. Por fim, eu queria dizer também que a importância, ressaltar, como os meus colegas falaram, também a importância de regulamentações, de leis, de decretos, de normas, de acordos, como os que são produzidos nas COPs, que isso tem um efeito em cascata. Depois que sai uma norma, essa norma começa a ser implementada, ela começa a virar práticas, ela muda a realidade. Não é por si só uma lei que muda a realidade, mas ela tem um potencial de impulsionar a mudança da realidade.
Agora eu vou deixar 3 referências para vocês, uma que é o Plano Clima, que a Maria já comentou, que está em processo de revisão. Ela se divide em setores, tem os temas específicos, então é um material muito legal para consultar, e eu trouxe aqui a parte especial de adaptação, mas tem de mitigação também. O portal Adapta Cidades, que ali tem o foco nas cidades, como calcular risco climático, medidas de mitigação para eventos climáticos extremos na cidade. E, como a Maria falou, trazer também um exemplo local do qual faço parte também, que é o Instituto Ribeirão-3, que tem por objetivo aumentar a cobertura arbórea da cidade em 30% até 2030, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida das pessoas e tornar Ribeirão uma cidade mais resiliente aos efeitos dos eventos climáticos extremos. Muito obrigado, eu deixo meu contato para depois a gente conversar.